Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, galera. Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder um vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte aí, né, do final, o Neto falando tudo aí sobre esse jogo, né, que aconteceu entre Flamengo e Vasco, né, terminou 0 a 0, mas Neto aí, ele humilha os vascaínos, né, jantou aí os antes. Então, sem mais enrolação, galera, fica aí com a reação, né, desse vídeo aí de Neto. Querida Marília e também Quesada. Primeiro você, Quesada. O Flamengo é o time mais pronto para todos os campeonatos que decide? Ele... Que joga, melhor dizendo. Né? Ele e o Palmeiras, né? Eu coloco os dois Palmeiras no mesmo, tá demais, né? no mesmo patamar. Que fase que tá o Palmeiras. História. Os palmeirenses reclamam, os não palmeirenses reclamam. No final da história, o Palmeiras sempre tá brigando por alguma coisa. E hoje líder... Ano passado foi vice, não foi, do brasileiro? E aí é que tá. E hoje líder mais do que nunca no Campeonato Brasileiro. Para mim, os dois brigam por tudo. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Flamengo, Marília Ruiz. Não, o Flamengo ontem, depois de ter feito o atropelo contra o Juventude no meio da semana, era muito favorito contra esse Vasco de um Carille que está sempre... Na Berlinda. Na Berlinda, no Vasco. Acho que foi um jogo bem disputado, o Vasco teve até mais chance. Espera um minuto só, não é possível que tem marceneiro trabalhando hoje aqui, 10 horas da noite. 15 para as 8, tem marceneiro aqui. Mas se tem, o cara tá fazendo o quê? O cenário do Galvão Bueno? Tá batendo prego uma hora dessa, 15 para as 11. Serão, o cara tá batendo prego. Serão. Voltando, batendo prego. Vamos lá, Marília Ruiz. Achei que o primeiro tempo do Vasco foi bem surpreendente, teve chances, né? O Vasco jogou, deu também chances. O Léo Jardim, para mim, foi o melhor em campo. O Gerson fez uma ótima partida. No final o Gerson é bom, hein? É bom. No segundo tempo, no final do... Ele não renovou até 2030, né? Do meio para o fim, realmente só deu o Flamengo. Aí você vai ver uma sequência de defesas do Léo Jardim. Mas foi um jogo competitivo. O Vasco fez um jogo competitivo. Não disputam o mesmo campeonato Vasco e Flamengo. O Flamengo disputa ser campeão. E o Vasco não disputa ser campeão desse campeonato brasileiro, apesar do que falou o Pedrinho e apesar da postura do Pedrinho ontem no Maracanã. Não pode ameaçar repórter, não importa se é repórter influencer, né, Pedrinho? Não pode. Godoy, Flamengo, e depois vamos com o Caio Capato, direto do Bragantino. A rivalidade muito grande entre os dois, né? Nossa. Então você imagina, pode acontecer de tudo no jogo hoje, mas não podemos perder pro Flamengo. E não conseguiu. Mas faz tempo que o Vasco não ganha do Flamengo, hein? Começou antes, perdeu, né? Começou quando não pôde jogar no seu estádio, começou quando aí não pode jogar no Maracanã. Sabe o que é? Sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Isso aí é pra chamar a torcida, cara. Queria jogar Flamengo e Vasco no São Januário. Me desculpe, com todo o amor que eu tenho pelo São Januário, com toda a história de São Januário política, com toda a história de um clube maravilhoso, que tem dos 4 maiores artilheiros da história, 3 estão lá, que é Roberto Dinamite, Romário Edmundo e depois o Fred. Calma, jogar Flamengo e Vasco e São Januário, me desculpa, né? A gente pode rapidinho. E são favoritaços o Flamengo e o Palmeiras, por quê? Porque eles têm 2 bancos, o de reservas e o banco de grana, né, que investe... Só tem uma coisa, hein? Se o Tite acertar amanhã, terça-feira, Flamengo e Corinthians, Tite comandando o Corinthians contra o Flamengo, hein? Resultados da rodada, galera. E assim, dos males o menor. Por quê? O que estava acontecendo? Até os 45 minutos do segundo tempo, o Fluminense vencia o Vitória por 1 a 0 no Maracanã e estava ultrapassando o Flamengo. O Palmeiras vencia o Fortaleza por 2 a 1, também estava ultrapassando o Flamengo. O que aconteceu? O Vitória fez um gol, empatou o jogo nos minutos finais, ajudando o Flamengo. E aí, logo depois, o Fortaleza teve a oportunidade de empatar com um pênalti. Teve um pênalti marcado em cima do Daverson aos 46 do segundo tempo. O Lucero pegou a bola, bateu e perdeu. O Everton defendeu. Com isso, o jogo terminou 2 a 1 para o Palmeiras e o Palmeiras ultrapassou o Flamengo na tabela do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras chegou a 13 pontos. Flamengo com empate com o Vasco ficou com 11, o Fluminense com empate com Vitória, 10 pontos. O Ceará está na 4ª posição com 7 pontos nesse momento da gravação do vídeo, porque o Cruzeiro está jogando contra o Red Bull Bragantino. Nesse momento, o Red Bull vai vencendo por 1 a 0 o Cruzeiro. Mas enfim, o Ceará joga segunda-feira diante do Bahia. Então, dos males o menor. O Flamengo poderia ter vencido o jogo contra o Vasco? Poderia, sim. Perdeu muitas oportunidades, nós já falamos sobre isso. O Palmeiras venceu. Engraçado que o Palmeiras é ao contrário do Flamengo. O Palmeiras não cria tanto, mas quando tem a oportunidade,
bota a bola na rede. O Flamengo cria e não aproveita as oportunidades. Pelo menos tem sido assim o roteiro do Flamengo nos últimos jogos. E por falar em Flamengo, o GE fez um levantamento bacana aqui. O Flamengo iniciou o Brasileirão 2025 com um aproveitamento melhor do que nos últimos 4 anos. Em 2021, o Flamengo teve um aproveitamento de 53% nas 5 primeiras rodadas. Em 2022, 33% nas 5 primeiras rodadas. Em 2023, 40%. Em 2024, 53%. E em 2025, 73%. Pelo menos a prioridade do Flamengo, todo mundo sabe, é o Campeonato Brasileiro. O Flamengo começando bem. Poderia estar na liderança ainda. Deu mole, empatou com o Vasco. Sim, empate com gols de derrota, eu vou repetir isso. Empate com gols de vitória para os torcedores vascaínos. Pelo menos esse foi o que eu vi de perto lá no Maracanã. Os torcedores vascaínos saindo, rindo. E os torcedores do Flamengo revoltados, xingando, falando: não dá para empatar com o Vasco. A que ponto chegamos, né? O Flamengo reclamando de empate com o Vasco e o Vasco comemorando empate com o Flamengo. Dito isso, galera, vamos para o assunto principal do vídeo, porque o Bruno Henrique, enfim, se manifestou, galera, de maneira oficial em relação ao caso dele, né? Que ele foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente estar envolvido em uma situação para levar cartão amarelo e beneficiar outras pessoas. E aí, eu repito o que eu falei na minha introdução, em nenhum momento a Polícia Federal falou isso publicamente. Isso foi uma matéria, inclusive, muito bem feita pelo site Metrópolis, vazando prints ali. E hoje, nesse momento, eu gravei esse vídeo domingo à noite, tá? Eu vou publicar segunda-feira de manhã, vocês vão perceber isso. Enquanto o programa Fantástico da Rede Globo exibe uma matéria citando, inclusive, o Bruno Henrique em relação a isso, a defesa do jogador se manifestou de maneira oficial através de uma nota em defesa do atleta Bruno Henrique. Pierri Advogados. O atleta Bruno Henrique é conhecido e respeitado por sua simplicidade e comprometimento com o esporte. Nunca esteve envolvido em esquemas de apostas. Pelo contrário, acredito que o negócio de apostas deveria sofrer cada vez mais restrições pelas autoridades. As distorções que estão sendo causadas pela interpretação e divulgação indevida de mensagens privadas fora de contexto serão esclarecidos no curso do processo. O atleta confia que o Poder Judiciário oportunamente corrigirá a injustiça que está sendo cometida. Rio de Janeiro, 20 de abril de 2025, Ricardo Pierri Nunes é o advogado que assina a nota oficial defendendo aí o Bruno Henrique. Vene, qual é a postura do Flamengo? Não vai mudar em absolutamente nada. O Flamengo vai utilizar o jogador, entende que até que se prove o contrário, o jogador é inocente, ele só deixará de ser utilizado se ele pedir para não ser usado mais, alegando que não tem cabeça para entrar em campo. Fora isso, o Flamengo vai manter a postura e eu acho que está certo, tá? Fazendo, pensando, botando na ponta do lápis para dar essa opinião aqui, eu acho que no fim das contas o Flamengo agiu certo. Talvez para o jogo de quarta-feira, que foi o dia seguinte da bomba estourar, eu não teria relacionado o jogador. Ou melhor, se eu fosse jogador, eu pediria para não ser relacionado. Mas agora, é igual a situação do Lucas Paquetá, ele está jogando lá pelo West Ham, enquanto a investigação dele acontece. No caso do Bruno Henrique é a mesma coisa. Se o jogador entende que tem cabeça para jogar, beleza. Na visão do Flamengo o jogador está recebendo o salário dele, está bem fisicamente, enfim, está à disposição, não faz sentido retirá-lo da lista de relacionados. Pelo menos essa é a visão do Flamengo em relação a esse caso. Não vai mudar em nada. E o advogado do jogador disse que tudo vai ser esclarecido aí na justiça. A ver, é um caso que promete se arrastar ainda por muito tempo, não acredito que seja rápido. Óbvio, eu não sou expert no assunto, não sou especialista em direito esportivo, mas a minha opinião aqui é muito em cima do que eu converso com as pessoas que são especialistas no assunto. Tanto é que o Flamengo nos bastidores entende que isso aí vai se arrastar, pode se arrastar até o fim do contrato dele com o Flamengo, que vai até dezembro do ano que vem. Dito isso, galera, muito obrigado novamente por vocês assistirem mais um vídeo. Repito, uma ótima semana a todos. Beijo, forte abraço. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? Veja aí a imprensa aí repercutindo um pouco sobre esse jogo, né? Entre Flamengo e Vasco, né? Campeonato Brasileiro, onde teve um empate aí, né?
O Flamengo conquistou um ponto, o Vasco conquistou um ponto. Pro Vasco foi uma vitória, né? Torcedores comemorando empate com o Flamengo. Lembrando que o mando de campo era do Vasco, né? Então, basicamente o Flamengo tava jogando fora de casa, mas em casa, né? Mas é isso, né? O Flamengo aí acabou vacilando, né? E não conquistou esses 3 pontos. Acabou deixando o Palmeiras aí passar na frente do Mengão. Mas é isso, vai ser uma briga do começo ao fim, né? Entre palmeirenses e flamenguistas, porque esse campeonato, né, é muito longo, né? Um campeonato longo, e o Flamengo deixa bem claro que a prioridade é Brasileirão, né? Então vai correr atrás. Os próximos jogos aí, o Flamengo vai enfrentar o Corinthians, né, pelo Brasileirão. Agora eu não lembro qual o time que o Palmeiras vai enfrentar, mas vai ser um adversário também complicado, né? Então eles podem perder ponto também. Então, cada vez que eles perderem ponto, o Flamengo pode ir lá e ultrapassar o Palmeiras, né? E assim continuar brigando pelo Brasileirão. Qual a sua opinião, torcedor? Esse comentário pra gente aqui, galera. Se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo, né? Que logo mais fazer mais vídeo pra vocês aqui no canal. Agora valeu e até o próximo vídeo.